Olá, bem-vindos e bem-vindas. Dando continuidade ao trabalho de mapeamento e de reconhecimento do terreno das teorias da comunicação, eu sugeri para hoje uma discussão sobre um livro relativamente recente, que é o livro do Jonathan Crary, 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. A gente, assim, dá continuidade àquela alteração de frequência ou aquele ajuste de dinâmica de trabalho que a gente já implementou no encontro da semana passada, quando discutimos Benjamin e Barthes a partir de um único texto. Então, examinando-se um único texto, apontamos um pouco para esses dois autores. Hoje, a gente dá continuidade a essa dinâmica. E, no caso, a minha ideia era trazer à tona uma discussão casada ou justaposta, assim, desses dois livros que vocês estão vendo aí. De um lado, A Sociedade do Espetáculo, livro do Guy Debord, do final da década de 60, e de outro lado, então, justamente esse livro do Jonathan Crary, que é um livro de 2014. Tá? Esses dois autores não são autores tão legitimados nos manuais de teoria da comunicação. Muito embora sejam autores bastante importantes, né, numa certa narrativa da área, eles ganham particular importância se a gente for considerar o lugar de onde eu mapeio o campo, né, me referindo assim aos meus interesses de formação, aos meus temas, né? Então, a minha trajetória de pesquisa se afirmaram temas. Eu vejo a área a partir desses temas. Alguns desses temas já vêm se insinuando aqui, já foram indicados pelas discussões que viemos acumulando, né? Eu me refiro mais exatamente à discussão que já fizemos sobre o Adorno e sobre o próprio Walter Benjamin no encontro passado. E nessa perspectiva de uma certa amarração, de um critério de amarração que viemos adotando para dar unidade a esse corpo de teorias, que esses dois autores, então, fazem sentido. Né? O Guy Debord é um nome um pouco mais frequente, mais histórico, né? Clássico, com todas as aspas possíveis aí, dentro das teorias da comunicação. É mais reconhecido, né? E a própria ideia de sociedade do espetáculo também é uma noção que não é só uma noção teórica, mas que é uma espécie de patrimônio, né? De uma reflexão assim, de senso comum sobre os meios de comunicação de massa. Então, o conceito esse de sociedade do espetáculo, que está no livro do Debord, é um conceito que frequentemente, assim, isso já deve ter acontecido com vocês, nos deparamos com ele, né? Com esse conceito, então, sendo empregado, né, nas avaliações de senso comum que vemos sendo feitas sobre os meios de comunicação de massa. Né? O Crary é um nome relativamente recente, né, no cenário de pesquisa em comunicação no Brasil, muito embora seja um autor já com uma larga estrada de trabalho, ele é recente no sentido de que os principais textos do Crary começaram a ser traduzidos e circular entre nós aqui no Brasil há menos de 10 anos. Esse texto, especificamente sobre o capitalismo tardio, 24/7, né, é um texto, então, que trouxe muita repercussão para o nome do Crary. O livro foi lançado, então, como eu disse, em 2014, repercutiu bastante, né, na época. Acho que nos últimos anos é um dos livros que mais me impressionou, assim, do ponto de vista da precisão do tema, né,
da profundidade da análise, da oportunidade da análise também. Acho que é um tema bastante sensível no que diz respeito assim ao diagnóstico do capitalismo contemporâneo, da sociedade em que a gente vive. A minha ideia inicial era que nós discutíssemos especificamente o trabalho do Crary, né? Dada então essa sua urgência e dada a própria qualidade do trabalho. E nesse sentido que a minha ideia é trazer esse texto do Crary, que não é um texto que esteja presente em nenhum dos manuais de teorias da comunicação aqui já citados, ou com as quais a gente pudesse vir a trabalhar, com os quais a gente poderia citar e utilizar aqui como guia na disciplina, né? O trabalho do Crary, então, não é um trabalho mencionado nesses recorridos mais usuais aí sobre as teorias da comunicação, até porque entre nós começou a circular recentemente. Mas de todo modo me parece um trabalho bastante rico e oportuno, assim, até para a gente inserir aí maior novidade dentro desse, ou atualidade, melhor dizendo, dentro desse panorama que viemos montando, assim, para dar conta das teorias. O que a gente teria então, pessoal, para hoje é uma tentativa de colocar em diálogo esses dois textos, né, ou tentar cotejá-los, assim, tentar reconhecer características dos dois, né, e até apontar também, eventualmente, semelhanças entre os dois, ou compartilhamentos de perspectivas aí entre esses dois trabalhos, que são, em si mesmos, tão distintos, né, e tão marcados por suas próprias questões, por suas próprias trajetórias e o próprio contexto histórico, assim, sobre os quais esses dois trabalhos falam. Eu indiquei mais exatamente aqui para a gente discutir hoje, então, esses dois textos. Um texto do próprio Crary, no qual ele fala sobre o conceito de espetáculo do Guy Debord, e na impossibilidade de indicar o livro 24/7 na íntegra, eu indiquei uma breve resenha, né, que saiu por ocasião do lançamento do livro na revista Matrizes de São Paulo. Basicamente, o texto-chave para a nossa discussão de hoje seria, então, o próprio texto do Jonathan Crary sobre o conceito de espetáculo, esse texto que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, esse é o compromisso central da nossa discussão de hoje, e a partir desse texto do Crary sobre o Debord, estaríamos puxando coisas sobre os outros trabalhos do Jonathan Crary, a perspectiva mais ampla dele, e também sobre a contribuição do Guy Debord, ela própria, né? Então, esse é o enviesamento que a gente está trabalhando aqui. Eu quero relacionar o próprio trabalho do Crary com o trabalho do Debord, dando destaque para um texto do Crary, onde ele discute o trabalho, então, do Guy Debord, de forma que assim a gente possa, então, transitar entre uma perspectiva e outra, examinar uma e depois examinar a outra, ou colocá-las em certos paralelos, né? Bom, antes de tudo, assim, eu gostaria de recuperar um pouco mais, né, essa menção, assim, a respeito do trabalho desses autores no campo da comunicação, né? Acho que o que está unificando esses dois autores aqui, nesse momento, para nós, é justamente esse termo espetáculo, né? A sociedade do espetáculo é o conceito central, já estampado no título do livro do Guy Debord, que é um livro do final da década de 60. Eu mencionei aqui anteriormente a importância histórica, até mesmo para a gente pensar as teorias da comunicação, dos movimentos estudantis que ocorreram no final da década de 60 na França, né, e que se espraiaram por diversas universidades europeias do período, né? Então, um amplo conjunto de movimentos contestatórios que discutiam a autoridade das universidades,
e outros valores, assim, né, que eram entendidos, então, na época, como valores típicos de uma sociedade burguesa e que logo mereceriam, então, se que fossem questionados, né? Mencionei aqui o quanto o próprio Adorno se viu em maus lençóis, digamos assim, por ocasião dessa irrupção desses movimentos, né? Então, o trabalho do Guy Debord é um trabalho que está escrito exatamente nesse contexto, de certa forma, ele é um grande emblema desse contexto, assim, de, de revitalização de um tipo de protesto da juventude, então, nesse período histórico, a partir da França para o mundo, né? Então, o trabalho do Debord, ele é muito emblemático, ele representa bem esse período, né? De crítica das instituições, de crítica do capital, de crítica dos costumes, de crítica do cotidiano, né? Que tem forma aí nesse cenário. O contexto, o conceito, melhor dizendo, de sociedade do espetáculo é um conceito que operacionaliza essa crítica, resulta ou sintetiza um pouco essa ampla crítica de costumes e crítica social que vinha sendo levada a cabo, né? Então, o conceito esse de espetáculo, eu posso entender, a princípio, que ele dá uma certa unidade para esses dois autores que a gente está trabalhando hoje aqui, que a gente está tentando cotejar, né? O Debord, de fato, é citado pelo Jonathan Crary. No entanto, a gente poderia dizer que o Crary acrescenta em relação ao Debord uma nuance muito importante, que diz respeito à consideração mais enfática a respeito do espectador do que sobre propriamente o espetáculo, né? Eu estou dizendo assim que esses dois autores poderiam ser apreendidos aqui conjuntamente, porque tanto essa noção de espetáculo quanto de espectador derivam de uma mesma raiz etimológica, né? Então, espetáculo deriva do verbo latino spectare, que tem a ver com olhar, e do nominativo spettaculum, que diz respeito àquilo que se oferece à visão, né? Então, vale colocar nessa mesma linhagem nesse mesmo desdobramento etimológico, nessa mesma família etimológica, além de espetáculo e espectador, também os termos espelho e espectro, né? E eu gostaria de salientar, pessoal, o quanto esse conjunto de termos, espelho, espectro, espetáculo e espectador, que derivam de uma mesma raiz etimológica, são sugestivos dos nossos temas de estudo, dos nossos objetos de estudo, ou quanto uma discussão epistemológica sobre o campo da comunicação poderia se beneficiar dessa sugestão, né? Então, de que esse elemento etimológico sugere já algo muito importante que a gente poderia vir a formular epistemologicamente de modo mais fundado e mais definido, melhor definido, né? A gente mencionou atrás que o próprio termo comunicatio, né, também se insere num parentesco etimológico com as ideias de comunidade, comum, comunitário ou imunidade e imune, para fazer referência agora a esse tema da pandemia. E eu estou dizendo isso apenas para salientar assim, o quanto esses termos, a raiz de comunicatio, ou essa raiz aqui de espetáculo, são significativas para a gente ir pensando uma unidade, né, possível, epistemológica possível, para os nossos objetos de estudo. Sendo assim, evidentemente que esses autores, embora não estejam nos manuais comumente, eles se revestem aí de uma importância para o campo da comunicação, né? E também por isso que eu estou acreditando que a gente poderia trabalhar com esses dois autores aqui agora conjuntamente.
Além disso, o que nos permite, então, agrupá-los hoje, é uma ideia de que os dois trabalhos, tanto o do Debord, no final da década de 60, quanto o trabalho do Jonathan Crary, a partir da década de 90, e circulando entre nós a partir dos anos 2010, principalmente, o quanto esses dois trabalhos se inserem numa mesma perspectiva de crítica marxista, que a gente já vem rastreando também a partir do trabalho do Walter Benjamin, anteriormente, né? E antes do Benjamin, a partir do trabalho dos teóricos críticos ou do Theodor Adorno, que foi o autor que ganhou mais destaque naquele momento, né? Então, ambos, Crary e Debord, poderiam ser entendidos nessa linha de continuidade aí, de uma espécie de neomarxismo, de vertentes que se alimentam no marxismo, que vão, a partir dali, se desenvolvendo e se refinando para pensar, então, questões comunicacionais, ou para pensar uma sociedade onde a comunicação se reveste assim de uma importância marcada e especial, e que demanda, então, consequentemente, elaborações teóricas próprias, né? Eu poderia dizer também, para referir a uma outra característica compartilhada entre esses dois autores, que ambos também estão submetidos àquilo que eu chamei lá atrás, quando a gente falou sobre o Adorno, de um primado do objeto. Tá? Então, é como se ambos os autores aqui de hoje, o Debord, no final da década de 60, e o Crary, entre nós, a partir dos anos 2010, estivessem submetidos ou dedicados a buscar as determinações corporais ou objetivas, materiais, situacionais, físico-concretas e ou tangíveis da cultura midiática. Tá? Principalmente o Crary, como eu espero poder detalhar agora. Né? E é como se esses dois autores estivessem inserindo essas determinações físicas, concretas, né? Sobre, inclusive, os regimes de visualidade, sobre, inclusive, as práticas de visão, né? Como se esses autores estivessem inserindo, então, essas determinações sobre os regimes de visualidade num quadro mais amplo, assim, de macro contextualização social ou sociopolítica, né? Então, isso é a isso que eu me refiro aqui, como uma variação, uma continuidade do mesmo primado do objeto, que a gente já apontou lá atrás, quando a gente falou sobre o Theodor Adorno, e mais recentemente, atrás também, quando a gente falou sobre o Walter Benjamin. Né? Então, uma outra característica comum é o fato de que esses dois autores estariam procurando descrever o funcionamento de um regime ou de instâncias de controle e disciplinamento onde circulam mercadorias e práticas visuais. Tá? Não esqueçamos que a gente já colocou aqui como macro conceito de fundo a ideia do espectador e do espetáculo. Né? Então, é como se os dois autores estivessem se perguntando como se constitui concretamente a sociedade do espetáculo e como se constitui um regime de espectatorialidade nesse contexto do capitalismo comunicacional contemporâneo, nos quais eles falam, Debord no final da década de 60, Jonathan Crary a partir dos anos 1990. Tá? Então, é importante a gente reter essas características comuns entre os autores. Né? Um outro dado, também compartilhado entre eles, é que a gente poderia enxergar nas duas formulações, pessoal, tentativas de estabelecer marcações temporais, né? Como se tivesse também uma inflexão histórica no trabalho desses dois autores, né? Ou como se as suas
o livro do Debord, no final da década de 60, sobre sociedade do espetáculo, e mesmo as discussões do Jonathan Crary, estariam propondo uma apreensão globalizante, assim, sobre o período histórico vivido, né? O Crary falando sobre, então, capitalismo 24/7, onde existiria um tipo de espectador permanentemente, continuamente ligado e consumindo, né? A despeito de uma certa constituição histórica do humano, né? Que passa a ser revisada, então, redefinida por determinações do sistema produtivo, por determinações dos fluxos de capital vigentes hoje, por um lado, né? E o Debord falando, então, sobre esse período aí de turbulência social e cultural que ele está vivendo, que ele ajuda a acelerar e que constituiria, então, na avaliação dele, o que ele chama de uma sociedade do espetáculo, né? Então, acho que tem 3 ou 4 coisas aqui importantes que unem esses autores, só para repetir, para a gente poder seguir. Ambos colocados numa perspectiva de crítica marxista, mais especificamente, ambos submetidos ao que eu chamei de primado do objeto. Terceira coisa, ambos dedicados a descrever regimes de controle, instrumentos de controle e de disciplinamento que regulam aí a circulação de mercadorias e práticas visuais. E uma quarta característica comum, ambos se propondo ou se apresentando como formuladores de marcações de época ou marcações temporais. No caso, a sociedade do espetáculo, e de um lado, e de outro lado, a ideia do capitalismo 24/7. Né? Bom, eu já mencionei também que são autores mais ou menos inusuais no campo reconhecido, formalizado, através dos manuais, né, de teorias da comunicação. Né? Vale dizer também, na medida em que a gente está enfatizando esse texto do Jonathan Crary, que eu poderia alegar que, a rigor, esse não é um livro de teoria, exatamente. Né? Acho que é um livro onde existe teoria, mas ele não é um livro que está frontalmente dedicado à elaboração de uma teoria, ele próprio. Muito embora isso fique sugerido para o leitor. Tá? A rigor, se trata de um ensaio de análise social, onde os meios de comunicação recebem especial atenção. Esse ensaio ele é informado teoricamente, ele dá pistas de uma elaboração, ele sugere uma elaboração teórica pessoal, né? Ele aponta para isso, mas ele não está, na largada, comprometido em desenvolver uma teoria ou formalizar teoricamente uma discussão assim sobre o que ele está chamando aqui, então, de capitalismo 24/7. Tá? Vale dizer que esse trabalho do Crary, então, é o trabalho mais recente dele. O livro foi publicado, como eu disse, em 2014. Né? Esse próprio autor tem esses outros 2 livros que vocês estão vendo aí, as capas, Técnicas do Observador, que é um livro de 1990 e sai no Brasil em 2012 por essa editora Contraponto. E um outro é justamente esse trabalho aí também, Suspensões da Percepção, que é publicado em 2013, mas que é um livro de que é publicado em 2013, mas que é de 1999, a edição em língua inglesa. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil assim, é essa bibliografia do Crary. Essa é toda a obra dele, vamos dizer assim. Tá? Esse texto que eu indiquei é um texto que é
publicado originalmente no final dos anos 80. Provavelmente ele estava envolvido já com a escrita do livro Técnicas do Observador, que vocês estão vendo aí, né? Não é coincidência que o Debord apareça ali, né? O Debord, de fato, se apresenta para o Crary como um autor relevante para ele desenvolver a questão que ele pretende, então, resolver, né? A gente vai ir detalhando isso na medida que a gente for conversando hoje, né? Eu queria chamar a atenção um pouco para a defasagem, assim, né? Então, imagine, é um autor que escreve na década de 90, Técnicas do Observador é de 1990, provavelmente seja o seu estudo de mestrado, o primeiro trabalho acadêmico de mais fôlego, assim. O outro, As Suspensões da Percepção, é de 99, tem toda a pinta de ser uma tese de doutorado, né? Então são os dois, um do começo da década de 90, o outro texto do final da década de 90, e ambos os livros só chegam no Brasil a partir, um em 2012, o outro em 2013, e aí 2014, então sai o 24/7, né? Só para dar um pouco uma ideia de como, muitas vezes, assim, a disseminação do pensamento comunicacional no Brasil e a circulação desses autores, essas discussões acabam por questões aí do mercado editorial, enfim, se atrasando muito para nós, né? Então, basicamente é isso. Assim, eu gostaria de me centrar um pouco mais no Crary, mais adiante a gente recupera alguma coisa do Guy Debord. O que me chamou muito a atenção no trabalho do Jonathan Crary é que ele está, então, se dedicando, né, nesses livros todos, né, e o 24/7 é também um avanço nessa mesma questão, a entender a constituição do espectador, né? Eu poderia dizer assim, como tem uma discussão da ordem de uma espécie de arqueologia da visão, né? Nesses livros, esse autor vai se preocupar em esclarecer como é que se constitui uma ideia do espectador moderno, né? Obviamente, ele vai rastrear uma série ele vai documentar, ele vai investigar como que na história foram se produzindo ou sendo desenvolvidos, inventados, né, e industrializados também uma série de dispositivos ópticos, né, a partir da fotografia, o que vai redundando na fotografia e mais adiante no final do século XIX no cinema. Basicamente o autor ele faz esse mergulho histórico, né, vai documentar esses processos históricos, mas ele está interessado, pessoal, em entender como é que nesse percurso todo vai se produzindo uma conformação cognitiva, assim, como é que o espectador se produz segundo, como é que o espectador vai se disciplinando do ponto de vista da sua mentalidade até, né? Como é que um sujeito da visão vai sendo produzido na medida em que essas técnicas vão sendo experimentadas e testadas e vão sendo racionalizadas e vão sendo também submetidas a constrangimentos de toda ordem, como se fossem constrangimentos científicos, econômicos, muitas vezes, né? E nesse percurso progressivo de desenvolvimento dos dispositivos, dos aparelhos ópticos, né? Como é que esses aparelhos, na medida em que se desenvolvem, produzem um espectador disciplinado, né? Produzem uma espécie de disciplina visual, né? Então, isso me parece algo muito importante do trabalho desse autor, né? O modo como ele vai rastreando na história dessas tecnologias, na história da comunicação, entendida assim, então, né? Como a história desses engenhos mediais, como é que no curso dessa história vai se produzindo um sujeito, né? Um sujeito que é tido por ele como definido numa convergência de determinações aí de várias ordens, né? Então, é como se ele estivesse buscando, o Jonathan Crary,
as raízes sensoriais da indústria cultural, tá? Só para referir um pouco, para colocar aqui, talvez um pouco fora de lugar, né, o conceito de indústria cultural que a gente tratou lá atrás, quando a gente passou pela teoria crítica. Então, é como se o Crary tivesse buscando reconhecer como é que nesse processo vai se constituindo um sujeito que aprende a observar o mundo segundo determinadas regras, determinadas conformações cognitivas, inclusive, né? Como é que esse sujeito vai aprendendo gramáticas, vai aprendendo a reconhecer códigos representacionais, por exemplo, vai aprendendo a olhar o mundo. Na medida em que essas técnicas, esses dispositivos ópticos vão sendo desenvolvidos, vai se produzindo um tipo de uso da visão, né? E vai se produzindo historicamente um sujeito que aprende a ver o mundo através dessas mediações técnicas aí em aprimoramento na história, né? Então, é como se ele estivesse entendendo como é que o próprio sujeito, entendido aí como um sujeito da visão, ele é produzido historicamente, né? E como é que esse sujeito resulta de desse processo histórico. E falando assim, eu estou me referindo também àquele primado do objeto e a perspectiva da historiografia marxista, né? Então, é como se o Crary estivesse tentando dar conta desse processo histórico que leva ao reconhecimento, né, ou a configuração de um determinado sujeito típico consumidor de mercadorias visuais e que aprende aí gramáticas visuais e que aprende a se relacionar com um conjunto de mercadorias visuais e de práticas culturais atinentes aí, então, à visibilidade, ao consumo da visibilidade, né? Eu não quero... esses dois textos, obviamente, seriam textos muito importantes e muito ricos para a gente discutir em mais detalhe, entrar assim, em cada um deles, né? Eles têm uma linha de continuidade, obviamente, é como se tivesse uma grande discussão de fundo que está sendo desdobrada pelo Crary nesses dois textos, e que também agora o 24/7 se inseriria aí, né? Mas eu vou dar uma breve síntese, uma breve palhinha, né, para concretizar um pouco mais isso que eu estou dizendo agora e que pode ficar um pouco assim abstrato, genérico e de difícil compreensão. Ele rastreia, por exemplo, eu esqueci de dizer, ele é um pesquisador do campo da teoria, da história da arte, né? Ele trabalha a própria identificação do Crary, não é assim também tão direta com os estudos de mídia, embora a gente tenha, obviamente, aí uma perspectiva comunicacional bastante demarcada, assim. Então, ele é um sujeito que trabalha muito mais com a cultura visual, a gente poderia dizer, e dentro disso, sim, com essa arqueologia das mídias, arqueologia dos meios, ou melhor, arqueologia dos sentidos, né? Especialmente, assim, dentro disso, uma ideia de uma arqueologia da visão ou da visibilidade. E ele vai rastreando fazendo essa arqueologia, rastreando esses processos de conformação de um sujeito espectador, muito em função assim da história da arte, né? Então há num dos livros, no Suspensões da Percepção, por exemplo, há capítulos em que ele retoma, assim, que isso fica muito evidente, né? Essa história da arte como um recurso para construir uma arqueologia da visão, né? Ou como instrumento metodológico para a construção de uma arqueologia da visão. Ele se refere, em alguns momentos, assim, ao trabalho desse pintor holandês aí do século XVII, metade dos anos 1600, né? O Vermeer, que é o autor daquele quadro bastante conhecido, Moça com Brinco de Pérola, se eu não me engano, eu acho que é esse o título exatamente. Então aqui a gente tem algumas imagens desse pintor, né?
E o que chama a atenção, assim, é uma certa reincidência de um determinado cenário e de alguns elementos sempre posicionados nesse cenário. Então, um quadro ao fundo e a janela reincidente, né? Então, uma figura numa determinada cena dentro de um espaço fechado, o espaço de um quarto ou de uma casa, né? Diante de uma janela, fazendo alguma coisa, muito frequentemente com um mapa ou um quadro ao fundo, né? E ele vai discutindo essa representação assim como sintoma de que já estava em curso, já nessa época, metade do século XVII, o princípio do que foi se configurando mais adiante como sendo o princípio da câmara obscura, né? Que é uma espécie de dispositivo óptico, mais ou menos desse período, um pouco mais tardio, assim, né? E que é um princípio que redundou, o que levou ao aperfeiçoamento e à configuração daquilo que logo adiante se definiu como sendo a fotografia, né? Então, é como se ele estivesse dizendo que já havia em curso uma certa mentalidade, assim, uma ideia de um tipo de visão de um sujeito que observa o mundo através de uma fresta, que tem o seu corpo apartado do mundo que observa, na medida em que esse sujeito está dentro de um gabinete ou dentro de um quarto, né? E que esse sujeito da visão está com o corpo fora do mundo que observa e que observa esse mundo através de uma janela, né? E que está situado também, esses dois quadros são quadros específicos, assim, que são analisados, né, pelo Crary. Se eu não me engano, um desses títulos é o Geógrafo e o outro eu não me recordo, né? Mas assim, são homens de ciência, né? Então os quadros já estão, há mapas nesse entorno, né? Então há aqui especificamente aqui um globo terrestre, né? Então é como se ele estivesse rastreando através desses quadros, do trabalho desse pintor especificamente, uma ideia já em elaboração, né? Mas que será materializada, então, na medida em que a fotografia vai sendo aprimorada, em que esses dispositivos aí pré-fotográficos, como a câmera obscura, vão se sucedendo, vão sendo testados e vão sendo aprimorados, né? De forma que a gente tem assim o surgimento da fotografia, né? É interessante notar outras características assim características não, mas o que ele tira, né? Como é que ele explora essas ideias? Então, o que a gente tem aqui é que não há, segundo ele comenta, não há um processo assim, um progresso linear, paulatino, regular em direção à fotografia, né? Então que essas ideias elas vão sendo submetidas a processos assim de retrocessos, de descontinuidades históricas, né? De testes, de retomadas, né? E de que essas invenções elas resultam de uma progressiva adequação entre discursos, compreensões discursivas e técnicas viabilizadas, né? E ele chega a trabalhar com a ideia de que a fotografia seria o que ele chama de uma máquina epistêmica, porque é uma máquina que reproduz, o que é fruto e que representa um modelo de pensamento. E nessa adequação entre viabilidade tecnológica, dispositivos em funcionamento, invenções em funcionamento, e um conjunto de ideais, né? Nesse processo de adequação há descontinuidades históricas, né?
e de que quando se dá uma adequação entre máquina e discurso, a gente passa a ter, então, uma mídia que pode ser entendida aí como uma espécie de máquina epistêmica. Essas são palavras, são termos utilizados assim pelo próprio Jonathan Crary. E ele comenta que duas coisas assim são importantes nesse processo, nesse largo processo histórico. A produção de um efeito sujeito, né? Alguém que aprende a observar o mundo num quadro, né? Ou seja, o princípio todo da câmera obscura, a perspectiva linear está sendo produzida também aí, né? Ou seja, uma visão bidimensional, uma ideia de bidimensionalidade da imagem, uma visão centrada para algum ponto centralizado num quadro, né? Então, todas essas coisas assim são amadurecimentos históricos de um espectador, né? Então, as práticas, o regime espectatorial, a nossa rotina de espectador de hoje em dia das mídias, ela vai ser encontrada por ele nesses rastros, juntando-se assim esses rastros, buscando esses artistas ou esses primeiros cientistas também, porque a gente também está referindo aqui a um momento em que a ciência começa a se afirmar, né? Então a gente tem os primeiros estudos de ótica que eram desenvolvidos por filósofos muitas vezes, né? Então o que vale reparar aqui é essa ideia de que há um regime de representação que tem a ver com um recorte ou um enquadramento e tem a ver com a separação do corpo do espectador do mundo que ele observa, né? Então, essas máquinas, ou esse percurso em busca de uma adequação entre um pensamento e uma máquina, ou essa máquina epistêmica aí, produz o que ele chama de uma metafísica da interioridade, né? Então, ou seja, a ideia de um sujeito vidente, distanciado, protegido e fora do mundo, um olhar que ele é individualizado e incorpóreo, na medida em que o corpo do sujeito não está implicado nessa observação. Então, esse sujeito seria individualizado e autônomo, um sujeito constituído também por oposição àquilo que ele vê, e uma visão que ela é distante, sem envolvimento ou sem presença imediata no mundo, não interage corporalmente com o mundo que observa. Então, é muito interessante ver o modo como o Jonathan Crary, nesses textos que eu mencionei anteriormente, vai construindo esse amadurecimento da figura do espectador, a emergência histórica do espectador, né? E a partir do espectador, como é que um conjunto de aparatos e dispositivos e toda uma cultura visual vai se produzindo assim historicamente, né? Então, eu poderia dizer que o que ele está fazendo é uma história, uma arqueologia, uma genealogia da visão, né? Outro dado interessante assim é que, obviamente, ele está discutindo cultura visual, mas ele não está formulando uma espécie de semiótica do visível, né? Isso eu acho um lugar interessante assim que o autor cria para si como lugar de trabalho, né? Então, ele não está fazendo análise de fotografias, de pintura, ou ele está usando a pintura como um documento histórico, mas ele não está fazendo análise textualista ou semiótica dessas imagens, dessas representações. Ele está tomando essas representações como sintoma de um curso histórico, né? Ou como um documento de um curso histórico mais amplo, assim, que ele quer, que é isso que ele quer dar conta, né? Então, esse autor ele não está fazendo análise fílmica, né? Ele está estudando a representação visual, mas não o conteúdo da representação visual, né? Então, ele está estudando através das representações visuais como que uma história aí, ou como que uma mentalidade, ou como uma sensibilidade, no caso essa sensibilidade visual,
vai se produzir. Assim. Então, isso eu acho muito importante também da gente reconhecer no autor, né? Que não se trata de uma análise textualista ou semiótica dos produtos visuais, né? E não se trata também de uma análise sociológica do espectador, no sentido das pesquisas que a gente conhece mais facilmente, das pesquisas de recepção, que a gente encontra mais comumente, né? Então, mas se trata de, não é a rigor um estudo de recepção, embora ele esteja falando sobre o espectador, mas o que está em causa não é a opinião do espectador sobre algum tipo de produto. O que está em causa é a sensibilidade do espectador construída historicamente, para além ou independentemente daquilo que esse espectador possa dizer sobre aquilo que consome visualmente, né? Então tem um lugar interessante aí que é esse lugar de trabalho, de tentar entender como é que se produziu historicamente a sensibilidade espectatorial ou um determinado regime de visibilidade, assim, que está até para além dos próprios sujeitos, enquanto entidades, né, sociologicamente aí aferíveis e localizáveis, né? Então, tem uma expressão também, obviamente, que ele vai questionar muito essa ideia de um realismo da representação, né? Da representação visual, né? Então, essas ideias de que os códigos visuais são assim porque eles são o puro registro do mundo visível, ele vai mostrar que não, que tem processos históricos aí que fazem com que tenhamos determinado impressão de realidade nas mídias, né, ou nos aparatos aí visuais com os quais lidamos hoje, né? Então o realismo não é fruto de uma natureza do visível, mas essa natureza do visível ela é produzida historicamente, né? Ele vai mostrar também que esse processo histórico de largo curso não é um processo de uma evolução gradual, linear, limpa, em direção sempre a um único ponto, mas que existem disputas históricas aí, existem processos de sobredeterminação, de múltiplas variáveis interferindo nesse curso, né? E sem muito em disputa, em tensão, né? Muito pouco controlada, digamos, né? E que redundam, né? Essas tensões todas pouco controladas redundam no que é aí a figura do espectador e o que é o espectador, esse sujeito espectatorial aí, né? Que se afirma ao longo da modernidade, né? A própria ideia de modernidade visual, né? Ou há uma expressão muito feliz do Walter Benjamin, que ele fala sobre a instauração neurológica da modernidade. Então, eu poderia entender que o Crary está dando elementos para a gente discutir isso, como se instaura neurologicamente a modernidade, como se produz a modernização dos sentidos, né, ao longo do tempo, né? Ou então, o que eu chamei aqui de uma normalização da visão. Isso é um outro dado importante, que é a ideia de que o observador, né, ele é enfático nisso, ele prefere o termo observador do que espectador. Ele chega a discutir isso, porque ele entende que o termo observador seria mais preciso, porque tem a ver também com uma ideia de aquele que observa certas regras, no sentido de que respeita certos regimes. Então, o observador também é aquele que não só vê, mas que respeita certas gramáticas que lhe são dadas, que lhe são impressas, assim, né? Que lhe são determinadas historicamente, né? Então, o Crary chega a preferir o termo observador em relação ao termo espectador, né? Então, aqui a gente tem já uma derivação do princípio da câmara escura, né, para o cinema. Aqui a gente teria que rastrear todo esse conjunto de aparatos e aparelhos pré-cinematográficos, né? Então, aqui a gente já tem a ideia da imagem em movimento, né? Então, precisaríamos também centrar uma discussão nisso, especificamente, assim, para
para fazer aí uma arqueologia do cinema, mas de todo modo o que está em causa não é entender como o espectador passa a funcionar, não propriamente entender a emergência da linguagem cinematográfica, né? Mas o aparato sensorial, mental, receptivo e cognitivo de um espectador. É isso que está sendo moldado. É essa modulagem aí que o Crary vai buscar. Menos do que propriamente a linguagem cinematográfica ou a análise de casos, de produtos pontuais, assim, né? Então, isso só para a gente ter aqui algumas pistas sobre o que é a perspectiva de fundo, assim, desse autor. Quero fazer um parêntese e falar sobre, nesse rastro da discussão sobre a câmera obscura, um trabalho que apareceu recentemente, agora, a partir de abril, ali do final de abril, surgiu esse projeto chamado Projeto Obscura, de um fotógrafo chamado Bruno Alencastro, vale conferir, tem aí o endereço do site, assim, que transformou, em época de pandemia, dado seu confinamento. O Bruno é um fotógrafo que hoje mora no Rio, ele é gaúcho, trabalhou na Zero Hora, se não me engano, um período, estudou na Unicinos, eu conheci o Bruno pessoalmente, e ele desenvolveu, em época de pandemia, esse projeto de transformar o seu próprio apartamento numa câmera obscura, né? Então ele isola o seu apartamento de qualquer fonte de luz externa, né? Ele está basicamente reproduzindo o princípio da câmara obscura que a gente viu ali atrás, né? Nessa imagem aqui, e que está sugerido já aqui nesses quadros do Vermeer, né? Então, ele reproduz no seu apartamento hoje, confinado, esse princípio de isolar o apartamento e de manter uma única fonte de luz do mundo exterior, né? Ele recomenda no site, ele diz como se obter essas imagens aí. Então, isole o seu apartamento, transforme ele nessa câmera obscura, ou naquilo que o Willem Flusser, na sua teoria da fotografia, chamaria de um aparelho, né? E deixe uma única fonte de luz. Ele fala como fazer isso. Essa luz que emana do mundo exterior vai se produzir invertidamente na parede oposta desse aparelho. E aí ele teria que registrar essa imagem, né? Bom, tem o detalhar esse processo. Então essas são algumas fotos, né, que ele estava instruindo fotógrafos sobre como fazerem, né? Então tem um detalhamento técnico aí que eu não saberia dizer. O resultado é muito interessante, muito bonito. E é bonito principalmente, assim, e é interessante também pelo modo como ele se apropria do conceito da câmara obscura, do dispositivo, e transforma o seu próprio apartamento num dispositivo fotográfico. E aí, instruindo, né, outros fotógrafos, ou chamando outros fotógrafos que quisessem participar, produzir as suas fotos. Parece que isso vai virar uma exposição, né? Então aqui a gente tem algumas das imagens dessa experiência do Bruno Alencastro. Vale conferir, né? Então, assim, em síntese, isso que eu fiz agora, uma breve síntese da perspectiva do Jonathan Crary, né? Ele tem um interesse que é isso que que eu estou chamando aqui, pela visão, a gente poderia dizer, e temas adjacentes aí, ou temas que organizados sempre aludem à temática da constituição da visão, né? Então essas são aqui algumas ideias também bem importantes dentro desse trabalho do autor, de que a visão resulta de um padrão de adaptabilidade a relações tecnológicas, que são atravessadas também por configurações sociais, imperativos econômicos ao longo do tempo, né? Um tema que vai ser discutido especialmente nesse livro aqui é o tema da atenção, tá? Então, reparem, pessoal, como esses temas todos vão fazendo sentido nessa perspectiva do autor. Da atenção, o tema da memória, a própria ideia de espetáculo visual,
né, de mercadoria visual, de modalidades de visão, tipos distintos de atenção, né? Como todos esses temas vão convergindo para esse projeto de fundo aí que o Crary tem, de dar conta, então, do funcionamento do espectador. E, nesse sentido, o tema do sono, o tema do sonho, né? Entendido o próprio sonho também como um produto visual, a gente poderia dizer assim, tá? A gente vai chegar lá. Mas então, como esses temas todos vão fazendo sentido dentro dessa grande busca aí, temática, né? Ou desse temas guarda-chuva aí do trabalho desse autor, né? Então, é muito curioso assim, o esforço para cercar o que é a atenção nesse livro, Suspensões da Percepção, né? Então, o que é a atenção? E ele vai dizer, entre outras tantas coisas, ele rastreia esse surgimento de modalidades distintas de atenção, de foco. O que é ter foco? Quando uma ideia de necessidade de foco visual se produz na história, né? Considerando os desenvolvimentos das tecnologias, da sociedade, da medicina também, né? Então, ele vai comentar que a atenção é a capacidade de isolar seletivamente certos conteúdos dados no campo sensorial, né? Então, a fim de estabelecer nesse campo sensorial uma certa ordem que seja produtiva, né? E evitar que nós nos percamos num movimento contínuo assim, de livre associação, tá? Vale salientar também que eu me referi aqui já anteriormente sobre essa transição do século XIX para o princípio do século XX, como sendo um período histórico também fortemente demarcado ou caracterizado pela emergência de um conjunto de novidades tecnológicas e de apelos sensoriais ou visuais nas grandes cidades, ao surgimento da luz, a luz elétrica, né? A iluminação urbana, a publicidade, todo um conjunto de retóricas, de anunciabilidade no espaço público. Então, esse momento é um momento de muita efervescência visual e de eclosão de uma espécie de caos visual, né? O trânsito, o próprio trânsito, os sistemas de transporte, a ideia de, por exemplo, observar o mundo de dentro de um trem através da janela, de um trem em movimento através da janela, né? Então, essa relação com o mundo, definida por situações de visibilidade distintas, começam a produzir dúvida e começam a demandar explicações, né? E começam a suscitar debates sobre isso, sobre o tipo de apelo, de gramática sensorial, sobre o tipo de fenômeno reconfigurador, né? Sobre fenômenos que reconfiguram aí o que a gente, o modo de ver, outros modos de ver estão surgindo, né? Na medida em que a gente vai, que a gente vira do século XIX para o século XX, e isso se agrava assim com a proliferação das mídias e a progressiva redefinição assim das mídias num mesmo cenário histórico, né? Então, o que ele está tentando localizar são essas forças que se chocam, né? E que são de ordem da tecnologia, da ciência, dos interesses mercadológicos, das linguagens que se tinha disponíveis até então, dos códigos já acumulados, né? E como isso tudo vai em choque, produzindo aí um espectador e uma ideia de disciplina visual e logo uma ideia de atenção também, né? Eu selecionei aqui algumas definições que ele vai dando sobre a atenção, especificamente nesse livro, Suspensões da Percepção. Então,
define a atenção como processo reflexo, adaptação mecânica do organismo aos estímulos ambientais, processos automáticos e inconscientes de fundo biológico, resíduo da herança evolutiva, atividade voluntária, decidida pelo sujeito, expressão de seu poder autônomo de organizar de maneira ativa o mundo perceptivo. O que é curioso também, vale salientar, é que ele não entra nunca, ele não quer se restringir a uma discussão de fundo psicanalítico ou humanista. Tá? É como se ele estivesse tentando apreender o que eu salientei ali como sendo a objetividade histórica da atenção, ou a exterioridade da atenção, né? Para além de um discurso de cunho subjetivante ou individualizante, ele quer entender as condições históricas que se impõem sobre o sujeito e que produzem para ele um tipo de atenção, né? Que não depende de um voluntarismo ou de uma disposição subjetiva voluntarista desse sujeito. Existem modalidades de atenção que são produzidas socialmente, né? Então é isso que o autor está querendo investigar, né? Então ele está pensando a exterioridade da atenção ou a atenção independentemente da sua interioridade psíquica. Tem algumas outras discussões aqui pontuais. Eu quero seguir mais à frente, avançar mais rápido, assim, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui né, num outro trabalho do Crowley, sem entrar propriamente na discussão sobre o sono. De todo modo, fica o chamado para quem quiser, vale muito a pena. O trabalho é muito interessante, o trabalho do autor. Aqui a gente tem um conjunto de outros temas, né, que ele vai desdobrando a partir da mesma preocupação com a atenção, as discussões sobre o transe, desatenção, devaneio, fixação, atenção difusa, a discussão sobre o olhar periférico, o que eu vejo na periferia da minha visão, né? Que ele está chamando aqui e uma série também de como é que eu vou dizer, de doenças, né, tidas no período, assim, na história da medicina, atinentes aí à visualidade, né? Então, a agnosia, por exemplo, é aquela incapacidade de reconhecer rosto, por exemplo, ou objetos, é o que algumas pessoas têm, né? A afasia é perder a palavra, não saber mais o nome de determinadas coisas, né? Então, tem todo um campo aí também, ele está numa fronteira com a psicanálise, né? Então, ele está atento a esse desenvolvimento dos estudos de física, de ótica, desse período, a ciência médica do período, né? Mas ele não está procurando uma explicação biologicista ou uma explicação assim de caráter clínico, biológico, médico sobre esses fenômenos. Ele está tentando entender esses fenômenos como reveladores de um conjunto de processos sociais aí atinentes, que tem a ver com a técnica, atinentes à produção de uma visibilidade padronizada, né? De uma visibilidade padronizada. Então, aqui tem uma outra síntese do trabalho do autor, uma espécie de quantificação de fenômenos visuais em termos de tempo de reação, memória visual, visão periférica e capacidade de síntese visual, né? Então, tudo isso, assim, só para a gente fazer um preâmbulo aí sobre quem é o Jonathan Crary. E chegamos aí, finalmente, nesse texto chamado, então, 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Quando saiu, assim, o livro foi entendido, repercutiu bastante bem na época, entre 2014, final de 2014. Eu lembro de ter lido uma matéria de um importante jornal de língua inglesa, agora não me lembro se era o The Guardian ou o New York Times, um jornal americano, assim, que apontava esse livro como um dos 10 melhores livros daquele ano, os livros de filosofia, assim. E o trabalho realmente tem toda essa força, assim, né? Ele começa o trabalho referindo a esse ser aí, como é que é,
pardal da coroa branca, né, que seria um pássaro que estaria sendo investigado já há alguns anos. O livro é de 2014 e em anos que antecedem a publicação do livro, então, os fluxos migratórios aí do pardal da coroa branca, que todo ano cruza a costa oeste dos Estados Unidos, vindo do Alasca para o México, né? E esse pardal aí da coroa branca teria então uma capacidade impressionante de manter-se em vigília, né? E nessa migração aí, essas aves teriam então capacidade de se manterem acordadas por até uma semana inteira, e que pesquisas estariam sendo feitas com esses bichos assim por órgãos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, órgãos vinculados ao Pentágono, para estudar esse bicho e para entender melhor, sim, essa capacidade de vigília, e de modo que essas pesquisas aí pudessem auxiliar na produção do soldado ideal, né, ou no desenvolvimento assim de medicamentos e de drogas ou de técnicas da percepção, né, que pudessem ser instrumentalizadas pelo próprio Pentágono e que pudessem redundar, então, na produção aí do soldado ideal. O que ele comenta é que esses estudos são feitos assim, não no sentido de estimular que o sujeito se mantenha acordado, mas é de estimular que ele reduza a necessidade no organismo do sono, né? Porque ele discute assim também sobre os déficits de atenção que decorreriam daí, né? Drogas que já existem, que mantêm o sujeito acordado. Então não é mero, tem uma distinção aí, ele comenta, entre medicamentos que fazem o sujeito se manter acordado e outros que fazem ele perder o sono, sentir menos necessidade de ter sono. São coisas distintas, parece, o efeito é o mesmo, mas tem uma abordagem biológica aí distinta, sim. E que com isso estariam sendo buscados, né, ou estaria sendo buscada uma ideia de uma cognição ampliada. Esse é um termo também do livro. E nesse processo, uma tendência a adequar o humano às necessidades funcionais de sistemas e projetos informacionais avançados. O que vale dizer, pessoal, aqui é que, obviamente, embora essas pesquisas se coloquem num âmbito assim da pesquisa militar, né, com um propósito de segurança nacional, com um propósito bélico, com um propósito militar, o que ele comenta, e como a gente sabe disso também, a gente vai voltar nesse tema mais adiante, é que essas investigações, essas descobertas, as próprias mídias inventadas no âmbito da cultura militar acabam sendo refuncionalizadas posteriormente, ou acabam recebendo aí outras funcionalidades e são reconvertidas para outros propósitos, para além dos interesses militares imediatos, assim, né? Então, uma discussão que um outro autor vai fazer, a gente vai ver esse autor logo à frente, que é o Friedrich Kittler, né? Eu não sei se eu já mencionei o Kittler aqui, mas é a ideia de que há uma relação muito próxima entre mídias, de um lado, e tecnologias bélicas, e a cultura bélica, né? Então, um pouco o que o Krebs está fazendo aqui é reforçar esse argumento de que essas pesquisas desenvolvidas no âmbito do Pentágono e que visando aí a otimizar o desempenho de eventuais soldados norte-americanos num eventual fronte de batalha, assim, que essas pesquisas, na realidade, elas poderiam se prestar também à construção de um consumidor ideal, não só um soldado ideal, mas um consumidor 24/7, né? De que isso, extrapolando esse universo militar aí, poderia redundar
na produção de uma cultura 24/7, mas de modo mais geral, né? E de que nós já estaríamos um pouco nesse caminho, já estaríamos nos habituando a viver sob pressões 24/7, né? Estaríamos nos habituando, esse é a tônica do livro, estaríamos nos habituando a viver dentro de um mundo 24/7, onde eu posso consumir 24 horas por dia, onde eu posso ter acesso a consumo visual e a entretenimento visual de toda a ordem, o tempo inteiro, né? Eu me acostumo a viver numa espécie de stand-by, vamos dizer assim, né? Sempre apto e sempre disposto a responder às demandas que me são feitas nas redes sociais, pela oferta toda de bens e mercadorias visuais aí que nos são dadas a todo momento. Estaríamos sempre sendo instigados a estarmos atentos e despertos, né? Atentos 24/7 e despertos, né? Então o livro está tratando basicamente disso, dos fins do sono, né? Esse termo, fins do sono, esse termo fins, nesse termo, fins do sono, refere tanto ao fim como o término, mas também quanto à finalidade do sono, a função do sono, né? Então, o que esse autor vai discutir aí é um pouco essa ideia de que a história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla e que o soldado sem sono poderia se tornar um precursor aí do trabalhador ou do consumidor sem sono, né? E que essas pesquisas, ele vai relacionar uma série de outras coisas, estaria buscando instigar o que ele chama de uma visibilidade instrumentalizada e sem fim, tá? Então, ele menciona também uma série de experiências farmacêuticas ou farmacológicas. Ele fala sobre o consumo desse remédio aí para quem provigiu, né, para quem lida com a insônia, porque aí também tem uma dubiedade de medicamentos que servem para fazer dormir ou para não deixar dormir, né, para curar a insônia ou para se manter insone, desperto, né? Então ele fala sobre os índices de consumo desses medicamentos, né? Esse é um outro dado interessante também, porque a gente passa a ter o sujeito aí como produzido de um lado pelas tecnologias, de outro lado pela cultura bélica em relação e também pela indústria farmacêutica, né? Então aquilo que nós entendemos que é o nosso aparato cognitivo de um sujeito, nosso modo de ver e a nossa capacidade de atenção, de memória, a nossa disciplina visual cognitiva, ela acaba sendo produto dessas interferências aí da indústria farmacêutica, da indústria cultural e da indústria bélica, né? Como se o sujeito é esse ponto onde essas determinações aí para a qual convergiriam essas determinações todas, né? Então, ou seja, a subjetividade, não há romantismo aqui ao tratar sobre a respeito da subjetividade, não há também um subjetivismo em jogo, né? Mas ele vai tentando mostrar como essas determinações históricas aí vão produzindo um espectador, né? Ele comenta também que em Guantánamo, prisioneiros de guerra assim, são submetidos a regimes muito severos assim, de tortura visual, né? E dentro desses processos, aqui a gente tem da base americana em Guantánamo, né? Uma cena específica de prisioneiros nessa base, né? Então, ele vai comentar também que muito as técnicas de tortura têm a ver com a privação dos sentidos, muitas vezes, né? Por exemplo, é uma técnica de tortura não deixar o sujeito dormir por vários dias, né? Ou submeter esse sujeito a vários dias expor esse sujeito à música permanentemente, a música em alto volume, permanentemente, numa cela escura durante vários dias, de modo que o sujeito
não sabe mais que dia é, que hora é, se é dia ou noite. É como se ele tivesse sido privado assim do seu aparato cognitivo. Isso tivesse sido extraído dele. O controle da sua percepção, a percepção desse sujeito, ela é tomada, administrada, digamos assim, por um agente externo, de modo que o sujeito não sabe mais se aquela luz que ele vê é a luz do dia ou não, que ele perde a capacidade de contar, de dimensionar o tempo, de contar as horas, de dimensionar o tempo, né? E para nesses processos aí, o uso sistemático da luz elétrica e da amplificação do som seriam processos utilizados, né, pelos americanos nessas situações aí de técnicas de extração de informações, né? Ele fala sobre isso, os eufemismos todos assim utilizados para falar sobre técnicas de tortura, né? Através do uso da luz, do som, do confinamento, né? E que isso levaria aí a uma desapropriação violenta do eu, é isso que a gente está falando, por forças externas, né? Então, um controle completo sobre a experiência sensorial e cognitiva desses sujeitos. E que o sono seria justamente a negação completa das demandas do capitalismo informacional tardio 24/7. Então, em síntese, o que o livro vai sustentar é que o desenvolvimento do capitalismo avança abocanhando setores da nossa vida, né? Então, avança sobre espaços que são sempre novos e que agora, diz o Jonathan Crary, o capitalismo estaria avançando sobre o nosso sonho, ou estaria tentando dar conta e disciplinar o nosso sono, né? No sentido assim de fazer com que nós nos tornemos mais capazes de não dormir para mais consumir, como se o sono fosse o último refúgio nosso diante do avanço do sistema capitalista, né? Então, que se trataria, nesse contexto social aí sobre o qual ele está falando, de tentar disciplinar, regrar e subjugar e vencer o sono, né? Porque o sono seria o espaço da improdutividade, né? Eu não estou produzindo nada quando estou dormindo. Ou eu preciso tornar esse espaço produtivo, tirar algum proveito, no sentido de manter a máquina, a circulação, a circuitaria do sistema capitalista atuante, mesmo enquanto eu estou em repouso, sonhando ou no meu horário de sono, né? Então ele comenta que no começo do século passado as pessoas dormiam 10 horas por dia. Esse era o tempo médio de sono de alguém lá em 1900. Que na medida em que a luz elétrica as redes de iluminação elétrica das cidades foram sendo espalhadas pelas cidades americanas e as grandes cidades do mundo, a partir de 1900 e pouco, 1905, né? A partir daí, esse hábito natural, meu ciclo biológico natural, foi sendo afetada, porque eu passo a ter uma nova fonte de luz, que não é mais aquela da luz solar, né? Então, esse tempo da natureza, ele acaba sendo remodelado pelo surgimento de um outro tempo, de uma outra rotina, de uma outra dinâmica que vai se produzindo em função do capital, né? E das tecnologias que vão sendo produzidas e desenvolvidas de modo a otimizar o funcionamento do capital, né? Então, assim, o meu horário de despertar muda, o horário em que eu vou dormir muda, a quantidade de sono que eu tenho muda. Então, ele comenta, se no começo do século uma pessoa dormia 10 horas, hoje em dia nós estamos nos habituando a dormir 6 horas e meia, segundo algumas pesquisas, assim, as quais ele vai referir.
né? Bom, a gente tem também uma discussão sobre a possibilidade de extrair valor do sono, né? Como é que eu posso, contemporaneamente, então, extrair o valor do sono, né? Ou pensar a insônia como um bem, né? Então, a produção de uma narrativa na qual a insônia passa a ser um valor. Então, muitas vezes nos vemos orgulhosos de que dormimos pouco, né? Eu me acostumei, eu tenho que produzir muito, eu tenho que escrever, eu tenho que trabalhar muito, durmo pouco, me acostumei a dormir pouco, como se isso fosse um mérito, né? Como se a privação do sono se convertesse numa espécie de ideal a ser buscado nessa sociedade aí 24/7. Então ele chega a comentar isso, olha, daqui a pouco eu vou ter que pagar para dormir, né? Como eu posso pagar para tomar água, o sono, em algum momento, eu posso reconhecer que o sono também está submetido a um processo de privatização do sono, né? Em que eu para mim ter o direito de dormir, eu tenho que, mais do que 6 horas, eu tenho que pagar ou perder dinheiro por causa dessa necessidade de adequação do nosso ritmo natural, corporal, biológico, a um outro ritmo que é imposto socialmente e que seria esse aí do capitalismo 24/7, né? Há também, então, uma ideia interessante, é que o sono é justamente esse lugar onde se dá a reciprocidade social. Para que alguém durma, é preciso que alguém esteja atento ou zelando pelo sono de quem dorme, né? Então é como se com isso, minando-se o sono, eu mino as possibilidades de cuidado e de reciprocidade, de cuidado mútuo e de reciprocidade social. E o sono deixa de ser um regulador dos tempos, do meu tempo de vida, assim, porque o sono, ele todo, passa a ser refeito e reenquadrado, remodelado, segundo pressões aí de outro tipo, né? Não do tipo do tipo de uma conformação social ou de um momento histórico específico aí do capitalismo, turbocapitalismo informacional, né? Então, que o sono não é mais pensado nessa alternância aí dada pela natureza entre dia, noite, claro, escuro, ou ação e repouso, né? Há também no livro uma discussão muito interessante sobre essa ideia da luminosidade ampliada, né? Ou a luminosidade como uma experiência social ampliada. Isso tem a ver também com uma noção de controle, de visibilidade máxima, a qual estamos sempre submetidos, a administração também, né? Das pessoas, dos corpos, do consumo, instiga de que o consumo seja sempre instigado também, a produtividade máxima também sempre visado, e de esses fluxos eletrônicos, né, nos quais estamos sempre submetidos, né? Então, é como se nesse mundo 24/7 estaríamos sempre conectados a fluxos eletrônicos que vão nos puxando para que nos mantenhamos assim, não em repouso, não, mas em atividade, né? Ele discute muito tem um tom no livro, isso é interessante também do texto, um tom meio distópico, assim, como se o trabalho fosse um trabalho quase de ficção científica, e muito, embora muito agudo, né, assim, na sua leitura, e muito severo, atento nesse diagnóstico que ele faz, assim, sobre o universo 24/7 em que a gente vive. Obviamente tem também aí uma questão assim que vai cruzando o trabalho de uma espécie de catástrofe natural em curso, né, na medida em que esses tempos da natureza estão sendo substituídos, né, ou desrespeitados em prol de uma nova normalidade do trabalho, né? E essa equivalência assim, de que uma ruína do sono ou a deterioração do sono já em curso pode implicar também numa deterioração social assim mais ampla. Também, como decorrência disso, ou dentro desse mesmo cenário, o fim da privacidade,
O terror 24/7, que eu me referi anteriormente, com aquelas técnicas de tortura, né? Mencionando ali a base de Guantánamo, e toda uma discussão também sobre esses termos todos, né? O que é o sono, o que são essas pausas através das quais nos revigoramos para que nos mantenhamos, possamos nos manter então ativos, né? E há no livro uma grande diversidade de autores que ele traz. Eu poderia referir, pessoal, que o livro do Crary ele está muito manejando, assim, obviamente o trabalho do Freud é importante, muito embora não se trate de uma leitura clínica ou psicanalítica, assim, né? Mas obviamente esses conceitos de sonho, sono, inconsciente estão implicados aí. Ele trabalha conceitualmente esses temas todos, né? O conceito de cotidiano também, esse conceito vai ser muito importante para o Guy Debord, dentro da sua teoria lá sobre a sociedade do espetáculo. Eu já vou ver isso, já refiro isso aí. Outras noções também, como instrumentos teóricos do Crary, o conceito de sociedade da vigilância e sociedade do controle. Eu estou me referindo aqui aos trabalhos do Foucault e do Deleuze. Ele também está em jogo, obviamente, uma discussão sobre trabalho cognitivo e economia da atenção, né? Ele chega a comentar que as empresas do futuro, aquelas que terão mais sucesso, são aquelas que tiverem maior capacidade de fisgar a nossa atenção, né? Então, que estaria em curso, em vigência já, talvez você já tenha se deparado com isso em alguma outra oportunidade, o que ele chama de uma economia da atenção e da luminosidade, né? Que estaríamos, então, a nossa atenção estaria sendo disputada o tempo todo por telas e por dispositivos, telas luminosas, dispositivos assim de oferta, que nos oferecem coisas, que nos chamam, que nos oferecem imagens, que nos chamam, que demandam a nossa interação. E estaríamos então sendo instigados o tempo todo assim pelo que ele chama de um trabalho cognitivo, né? Então, essas questões todas, trabalho cognitivo, economia da atenção, sociedade de vigilância, sociedade de controle, sonho, sono inconsciente, são temas e são conceitos teóricos também que estão sendo aqui trabalhados pelo Jonathan Crary no livro. Ele menciona uma série de referências, não só da história da arte, mas também do cinema e da literatura, que vão dando elementos. Aqui eu tenho um filme do Tarkovsky, que é um cineasta russo. Esse aqui, se eu não me engano, é um filme chamado Solaris, né? Aqui a gente tem Dr. Mabuse, que é um outro personagem do cinema expressionista alemão, das primeiras décadas do século passado, né? Então, o próprio Blade Runner, né, que também já estaria antecipando esse contexto de uma... Não há dia no Blade Runner, se eu não me engano, né? Mas a gente tem sempre uma paisagem urbana assim definida, como essa imagem que vocês estão vendo agora, né? Com essas imagens aí. Ele menciona também, discute muito, acho que tem quase um capítulo inteiro no livro sobre um filme chamado La Jetée, que é um filme francês, também da época do Debord, final da década de 60, que é um filme adaptado de um livro de ficção científica e que imagina, assim, uma Paris pós-hecatombe, né? E onde há um sujeito que tem sonhos. O filme tem uma particularidade técnica, que ele é um filme inteiro feito com fotografias, então tem uma trama de memórias que são roubadas. Esse é um tema também da ficção científica, né? De um roubo de memórias, ou um roubo de sonhos, assim, né? Ou que diz respeito a uma espécie, que sugere uma espécie de captura da capacidade de imaginação, né? A gente vai voltar a isso mais adiante também, quando a gente for recuperar, quando a gente entrar na discussão sobre o realismo capitalista, tá? Então, nessa discussão que ele faz sobre o La Jetée, por exemplo, é muito instigante no livro. O filme é muito interessante, né?
E ele está falando justamente isso, assim, da atrofia da experiência partilhada, do apagamento do passado, né, ou do controle, assim, do passado, através da memória, né, através desses mecanismos aí. Aqui eu tenho outras imagens também do Lagité. Enfim, e a visão, então, sendo transformada esvaziada da sua subjetividade ou da sua implicação ética, né? Mas a visão sendo transformada assim numa mera visibilidade, numa mera mercadoria visual. E a visão e a memória também, e a atenção também, né? Enfim, a visibilidade sendo gestionada. Assim, tem o próprio Psicose também do Hitchcock é discutido em algum momento também, né? Tem toda uma análise que ele faz do Psicose, e de um filme de uma cineasta chamada Agnes Varda, em que explora muito assim a figura da fila nesse filme, as pessoas na fila, né? E a fila como uma espécie de anomia do social, mas ao mesmo tempo também como um espaço de encontro e onde poderia reemergir uma nova ideia de reciprocidade social, né, e o modo dos sujeitos se encontrarem para além da necessidade de se reportar a uma instância do poder do Estado. Aí. Há uma análise muito interessante também dessa obra de arte de um pintor inglês do final dos anos 1700, né, que estaria representando justamente assim essa tensão entre um tempo da natureza e o tempo de uma fábrica instalada nessa época, na Revolução Industrial Inglesa, e já demarcando assim uma disputa pelo tempo que estaria se dando entre o tempo da natureza e o tempo fabril, necessário, né, para a manutenção da fábrica funcionando. Então essa imagem aí estaria representando um pouco um conjunto de questões assim relativos a isso, né? O tempo do cotidiano, o tempo do trabalho, a expansão a expansão capitalista no seu próprio tempo, os ciclos de produção, que não são necessariamente os ciclos biológicos, né? Então, um conjunto de questões aí. Aqui a gente tem uma imagem de um aplicativo, se eu não me engano, chamado Deep Dream, né? Que reproduz imagens desse tipo, como se fossem imagens oníricas, né? Mas isso em função de um dispositivo tecnológico, algorítmico, assim, né? Produzindo imagens de sonho em público, né? Como se fosse um inconsciente maquínico, literalmente, assim, né? Aqui tem outras imagens também, né? Ele discute também isso, essa listagens de memórias, né? Então, esse conjunto de livros aí, 100 coisas para fazer em tal lugar, 100 coisas para fazer antes de morrer, como se essas como se isso programasse a nossa memória, assim, né? Como se tivesse aí um sintoma de um tipo de programação em curso, assim, do sujeito, do espectador, né? Bem entendido também. Sobre o Debord é um sujeito, a obra do Debord repercutiu muito na segunda metade dos anos 90 até a primeira metade dos anos 2000. Então, entre 95 e 2000, assim, o trabalho do Debord circulou muito, né? Obviamente, o Crary está recheando, está dando elementos mais concretos para a gente pensar esse conceito do Guy Debord e sociedade do espetáculo. O conceito do Debord está sendo discutido também nesse livro aqui, né, do Crary, é um dos conceitos principais assim do Crary, obviamente, né? Só que a discussão do Crary é uma discussão mais especificada, né? O Debord fica numa macro avaliação social, assim, né? Então falando sobre o espetáculo. O Crary é como se ele fosse na lógica interna de espetáculos específicos, espetáculos mostrando concretamente como é que espetáculos visuais específicos se produzem, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, tá, pessoal, de alguns filmes assim que de certa maneira repercutem o espírito do Guy Debord, né?
que é o espírito que presidiu assim todo aquele conjunto de movimentos estudantis de 68. Esse filme do Bernardo Bertolucci, de 2003, fala sobre a época e fala sobre uma relação, um triângulo amoroso ali, de 3 jovens, durante as manifestações de rua de 68. Eles ficam em casa, os pais viajam de um deles, eles, enfim, tem uma trama ali entre os 3, mas essa trama, essa revolução íntima, pessoal dos 3, ela é simultânea à revolução social que está acontecendo nas ruas, que eles veem das janelas, né? Da janela do apartamento onde eles estão, por exemplo. Então, é um filme que alude a esse conjunto de movimentos estudantis aí, né? Da época em que o Debord está escrevendo. Esse outro filme, Educators, também fala um pouco disso. São 3 personagens que se dedicam a questionar a sociedade do espetáculo da época, né? O filme é dessa época aí, do começo dos anos 2000, né? Então eles invadem casas de milionários, invadem mansões assim, e desenvolvem técnicas de terrorismo poético, mexem nos móveis, deixam poesias, não roubam nada, mas eles fazem assim o que produzem, o que o Debord chama de situações, né? Que são instâncias assim de crítica do modelo social, né? Ou essas técnicas de produzir situações, de desenvolver terrorismo poético, são estratégias discutidas pelo Debord no sentido de contrapor-se à sociedade do espetáculo, né? E à passividade impressa sobre nós, pela sociedade do espetáculo. De certa forma, eu poderia, isso é discutível, assim, eu coloquei o Coringa aqui, que é um filme recente do ano passado, né? Como ele também representando, dramatizando um ideal assim de crítica e de irrupção crítica, né, de confronto e de protesto, de revolta nesse conjunto assim de uma sociedade espetacular. O próprio Coringa, que no caso também indo a um programa de televisão e atuando, né, dentro aí propriamente assim dessa estrutura assim de mídia, né? Então, só estou usando esses 3 filmes aqui como exemplos, né, da discussão que ilustrando um pouco, mais ou menos diretamente, a discussão do Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo. Aqui tem uma imagem do Debord da época. O próprio Guy Debord é também um filósofo, ele é um cineasta, ele dirigiu filmes, né, tem toda uma produção assim do Debord. Ele escreveu um livro, uma espécie de uma autobiografia, que é esse título aqui, Panegírico, né? Então, o Debord não era uma figura com trajetória acadêmica, ele se dizia doutor em nada, mas, no entanto, ele escreveu esses livros e fez esses filmes e é um sujeito bem representativo assim desse período histórico. Aqui a gente tem uma das publicações de um grupo que ele mantinha, que era chamada Internacional Situacionista. A noção de situacionismo vem dessa ideia de produzir situações, então o protesto é muito mais se dá numa dimensão mais lúdica, de uma ação no cotidiano, assim, né? E não de um convencimento retórico, no sentido assim de uma retórica, de uma parlamentar, de uma política tradicional, assim, né? Então o Debord está propondo pequenas ações no cotidiano que possam desvelar a sociedade do espetáculo ou produzir brechas aí na sociedade do espetáculo. Há uma série de coletivos que surgiram nessa época, no Brasil também, entre 1995 e 2005, inspirados, né, nesses ideais aí formulados pelo Debord. Aqui eu tenho alguns conceitos que ele vai formulando no livro sobre sociedade do espetáculo, né? Sobre sociedade do espetáculo propriamente. A gente pode voltar nisso mais adiante, quando a gente for discutir esse tópico, tá? No nosso encontro virtual, uma série de conceitos. Mas o que ele está chamando a atenção, pessoal, é uma ideia de que a imagem ela é determinante, ela antecede assim os vínculos sociais dados no cotidiano, né? Como se tudo precisasse existir para se tornar capital imagem, né? Então, e essa é a crítica que o Debord faz, né? Que
tornar-se imagem nessa sociedade, ele está falando no começo da década de 70, fosse mais importante do que qualquer coisa, do ponto de vista de estabelecer reações, de ter relações diretas, né? Ele vai discutir muito isso, é uma ideia que ressoa um pouco como aquela discussão que a gente já passou sobre indústria cultural, feita na teoria crítica, quase como se ele estivesse um pouco requentando essas ideias num outro formato, assim, propondo outras estratégias, mas um pouco ainda ressoando uma espécie de crítica, de uma condenação globalizante, totalitária, feita da mídia, assim, pelo viés do marxismo. Né? Então, aqui a gente tem algumas definições do que ele está chamando de espetáculo. Aqui também outras distinções que ele estabelece aí, a gente também pode recuperar isso mais à frente. Um autor que trabalha muito na perspectiva do Debord é o Douglas Kellner, que já foi citado aqui, esse livro, especificamente, nesse livro do Kellner, Cultura da Mídia, a gente tem o Debord é muito importante ali para o Kellner, né? Aqui eu fiz um paralelo entre diferenças entre a noção de espetáculo para o Kellner e para o Debord. A gente pode falar isso também logo adiante. Segue aqui nessa outra imagem. E o que está em jogo justamente assim é uma espécie de apropriação, não só do nosso aparato cognitivo, sobre o qual falou então o Jonathan Crary, mas aqui no Debord a sociedade do espetáculo seria essa grande expropriação assim do sujeito, né? Que o sujeito estaria sendo alienado, né? Ou estaria sendo confiscado aí, né? Ou estaria sendo apartado por um lado do seu tempo livre, diz o Debord, do produto do seu trabalho, da faculdade de pensar, dos símbolos diretores, das relações afetivas diretas e não mediadas e da sua memória, diz o Debord. E o Crary, nesse contexto, vai nos dizer também que o sujeito estaria sendo apartado do seu sono também, né? Então, e que nós estaríamos nesse processo diante de uma radicalização, assim, dessa ideia do fetiche da mercadoria. Então, esse conceito de fetiche é um conceito da psicanálise freudiana e também do marxismo, né? Então, na psicanálise, o fetiche é uma espécie de sinédo, que eu poderia chamar, de um sujeito que fica o seu desejo, ele é todo direcionado para uma parte do corpo, o sujeito que tem fetiche por pés, por exemplo. Né? Então, é como se os pés fisgassem a totalidade do desejo daquele sujeito. Né? Então, na psicanálise, o fetiche é uma espécie de obsessão, assim. E no marxismo, o fetiche da mercadoria é uma espécie de poder que a mercadoria tem de encobrir o fato de que ela própria, a mercadoria, é fruto de relações sociais entre pessoas. Né? Então, o sujeito enxerga a mercadoria não como se ela fosse, como se fosse um produto dotado de propriedades mágicas, assim, mas ele não enxerga, segundo o marxismo, naquela mercadoria, relações de trabalho, relações entre patrões e empregados. Né? Então, ele vê essa mercadoria, ele lida com essa mercadoria como se ela própria tivesse uma espécie de autonomia ou obscurecesse as relações produtivas das quais ela é fruto e que essa própria mercadoria tivesse também propriedades mágicas, assim, né? Ou suscitasse em nós, naquilo que consome essa mercadoria, certas capacidades. Por exemplo, eu compro um determinado carro, eu me torno alguém mais seguro. Né? Então, o fetiche da mercadoria é isso, seria isso. Né? O que o Debord vai dizer é que estaríamos vivendo um período em que a fetiche da mercadoria se tornou fetiche da imagem. O que importa é produzir uma imagem para colocar no Facebook ou nas redes sociais. Né? De que esse fetiche da imagem estaria se tornando uma fetiche da imagem marca e de que essa imagem marca se confundiria, se radicalizaria como uma espécie de fetiche do fetiche. Né? E que a sociedade do espetáculo é essa que se definiria, então, a partir do final da década de 60, nesse rumo, no rumo
de um fetiche, de uma exponenciação dessa ideia do fetiche da mercadoria, e nesse processo de um sequestro e de uma colonização do nosso sono e do nosso sonho. Tá? Vamos ficar por aqui, mas eu posso retomar melhor, com mais tempo, na medida que a gente for voltar e discutir, entrar direto no debate desses temas. Por enquanto, lhes agradeço.